Nos próximos capítulos da novela Renascer, Venâncio, o pai de Maria Santa, vai voltar depois de muito tempo para conhecer os netos e vai acabar revelando um podre terrível de Zé Inocêncio para João Pedro, deixando o rapaz chocado ao descobrir do que o pai é capaz de fazer. Zé Inocêncio não vai gostar nem um pouco do que Venâncio diz e vai ter uma briga séria com o antigo boi. Venâncio diz: mas pelo que eu saiba, não tô falando mentira? Ou vai me dizer que o coronelzinho não teve a decência de falar isso pra ninguém? Todos vão ficar chocados com o que ouvem, principalmente Mariana, mas nada se compara à sensação terrível que Teca sente ao olhar para a cara de Venâncio pela primeira vez. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após João Pedro e Sandra tentarem seguir uma vida de casados na fazenda. Eles até podem estar estranhando a nova rotina, mas Morena não se cansa de ver os dois juntos. Morena comenta: vocês desse jeito estão me lembrando Maria Santa com Zé Inocêncio no começo do casamento. Vocês têm a mesma chama que eles. Sandra sorri e afirma: pelo visto eu e João Pedro estamos seguindo os mesmos passos deles então. E olha que nem vejo isso como uma coisa ruim. Morena fala: mas não é ruim mesmo não. Vocês tinham que ver como Maria Santa estava feliz depois de finalmente poder deixar para trás aquele pai terrível dela e todo o mal que sofreu nas mãos daquela peste. João Pedro comenta: pelo pouco que sei, meu voinho não era a melhor pessoa para se conviver. Ele sumiu no mundo junto com o voinha e ninguém sabe que fim que levou. Sandra pergunta: ele era o boi do Bumba, não era? Morena responde: ele mesmo, minha filha. Vira e mexe ele aparece nos sonhos de Inácia, mas já tem um tempo que isso não acontece. O povo falava cada coisa dele, principalmente pelas coisas que ele fazia com a filha mais velha, a tal da Marianinha. João Pedro retruca: mas isso aí ninguém tem prova disso. E também não quero ficar falando sobre, porque acho que não tem motivo. Gosto nem de lembrar dessa história terrível. Morena concorda com o afilhado e diz que essas coisas é bom deixar no passado mesmo. Sandra percebe que isso se trata de um assunto delicado e resolve não se meter mais, mesmo já tendo ouvido falar sobre esses boatos na redondeza. É nessa hora que João Pedro afirma que vai levar alguns documentos da roça para Zé Inocêncio assinar. E Sandra fala que quer ir com o marido para que eles possam tentar ter uma boa relação com o coronel. Mas assim que eles pisam fora de casa, eles dão de cara com um homem chegando numa carroça e não entende nada do que está acontecendo ali. João Pedro se aproxima do homem e pergunta: licença, eu posso ajudar com alguma coisa? É nessa hora que o homem levanta a cabeça e se revela Venâncio, o pai de Maria Santa. Mas como João Pedro nunca viu uma foto dele, não chega a conhecer o avô. Venâncio fala: eu vim atrás do coronelzinho Zé Inocêncio. Ele ainda tá por essas bandas, não tá? João Pedro franze a testa e comenta: oxente, que tem tempo que ninguém chama Zé Inocêncio de coronelzinho desse jeito. Posso saber quem é que tá procurando ele? Venâncio responde: o que posso dizer agora é que é de interesse dele que eu chegue, vindo da parte de Maria Santa. João Pedro arregala os olhos, surpreso com o que ouve, e comenta: como é? O que você tem a ver com manhinha? Venâncio se surpreende ao descobrir que João Pedro é filho de Maria Santa com Zé Inocêncio, mas tenta disfarçar para não dar na vista. Ele responde: eu sou uma pessoa muito importante do passado de Maria Santa. Sou o pai dela e pelo visto sou seu voinho. João Pedro fica ainda mais em choque e comenta: voinho Venâncio? Não consigo acreditar numa coisa dessas. Sandra fala: a gente estava falando sobre ele agora há pouco. Como isso é possível?
João Pedro afirma que não tem ideia do que está acontecendo ali, mas que se esse homem realmente for seu avô, não pode deixar ele ali na rua. João Pedro responde: tá certo, então eu posso levar o senhor até a fazenda de Painho, e até para a gente poder entender melhor o que o senhor veio fazer aqui. Venâncio sorri e responde: fico agradecido pela forma que me trata, nem sei se mereço tudo isso. João Pedro tá tão impressionado que nem consegue responder muita coisa. Ele e Sandra sobem na carroça de Venâncio e o rapaz guia o avô até a fazenda de Zé Inocêncio. Assim que eles chegam nas terras, Inácia sente uma sensação terrível no peito e deixa um prato cair no chão, fazendo ele se quebrar em 1000 pedaços. Ritinha se assusta e pergunta: tá tudo bem, manhã? Inácia responde aflita: tá tudo bem sim, só tô com uma sensação terrível no peito, como se um fantasma do passado tivesse vindo assombrar nossas vidas de novo. Ritinha fica toda arrepiada com o jeito que Inácia fala, e Inácia vai para a sala para poder conversar com Zé Inocêncio. Mas assim que chega na sala, ela dá de cara com Zé Inocêncio, recebendo João Pedro e Sandra. João Pedro fala: meu pai, a gente estava vindo pra cá para de fazer uma visita e entregar uns papéis, quando um homem chegou querendo falar com o senhor, e acho que o senhor já conhece esse homem. Zé Inocêncio franze a testa e pergunta: oxente, e que homem é esse? Posso saber? João Pedro faz sinal para que Venâncio entre na sala, e assim que faz isso, Zé Inocêncio e Inácia arregalam os olhos de tão chocados que ficam. Venâncio diz: mas quanto tempo? Pensei que nunca mais fosse ver esse rosto em minha vida. Zé Inocêncio pisca os olhos várias vezes para poder ter certeza de que realmente está vendo a pessoa certa. O coronel comenta: eu tô vendo, mas não tô crendo numa coisa dessas. Venâncio, é você mesmo? Venâncio responde: pois é, sou eu mesmo. Nunca pensei que fosse voltar para essas terras, mas ninguém consegue ir contra a vontade do destino. Inácia passa a mão no peito assustada e comenta: então era ele que eu tava sentindo, bem que não tive uma sensação boa. Mesmo chocado, Zé Inocêncio tenta não se abater e responde: mas ainda assim, eu quero entender o que está acontecendo aqui e o motivo de você ter aparecido depois de tanto tempo. Eu e Maria Santa procuramos você e Dona Quitéria, mas vocês sumiram no mundo. Venâncio conta: a gente quis isso naquela época, a gente não queria ser encontrado, mas depois de tantos anos, a Quitéria morreu. Eu fiquei sabendo da morte de Maria Santa e finalmente resolvi tomar coragem para voltar aqui para conhecer a família que eu deixei para trás. João Pedro fica chocado com a forma que seu avô fala, como se ele carregasse muita dor e angústia dentro do seu peito. Zé Inocêncio comenta: bom, de qualquer forma, é uma surpresa muito grande poder lhe ver depois de tanto tempo. Como você mesmo sabe, Maria Santa não está mais entre nós há um tempo. Nós tivemos 4 filhos: Zé Augusto, Zé Bento, Zé Venâncio e João Pedro, que você já conhece. Venâncio sorri e pergunta: então quer dizer que vocês deram meu nome para um de seus filhos? Zé Inocêncio confirma com a cabeça e responde: sim, mas esse infelizmente não está mais entre nós, e os outros 2 não estão em casa nesse momento. Venâncio fica surpreso com o que ouve, abaixa a cabeça e afirma que se sente muito pelo ocorrido, pois não esperava ouvir uma coisa dessas. É nessa hora que Mariana chega do quarto e se surpreende ao dar de cara com Venâncio.
Sem saber quem é Mariana, Mariana comenta: eu nem sabia que a gente estava com visita. Quem é ele? Venâncio fala: olha só, não sabia que o coronelzinho também tinha tido uma filha. Não me falou dela. Mariana fica bem incomodada com o comentário, enquanto Sandra se controla para não rir da cara da sonsa. Zé Inocêncio passa a mão na cabeça e responde: é que Mariana não é minha filha, ela é minha mulher. Mariana, esse é o Venâncio, o pai de Maria Santa. Mariana se surpreende com o que ouve, enquanto Venâncio percebe que cometeu uma gafe. Venâncio diz: eu não podia imaginar uma coisa dessas. Mas Mariana tenta se fazer de simpática para sair daquele climão e fala: tudo certo, de qualquer forma é um prazer conhecer o senhor. Zé Inocêncio comenta: eu me casei com Mariana tem alguns meses. Inclusive, ela é neta do coronel Belarmino, seu antigo patrão. Venâncio arregala os olhos e dá uma risada maléfica, como se estivesse achando tudo aquilo uma grande piada de mau gosto. Mariana franze a testa e não entende nada do que está acontecendo ali, assim como João Pedro, que fica bem perdido naquela situação toda. Venâncio comenta com deboche: olhe só, então essa foi a forma que você encontrou de reparar os seus erros do passado, é? Acho bem justo. Zé Inocêncio arregala os olhos, surpreso, enquanto Mariana, João Pedro e Sandra não entendem nada. João Pedro pergunta: oxente, e eu posso saber do que você está falando? Zé Inocêncio se preocupa e fala de uma forma grosseira: é melhor você não saber de nada, João Pedro. Não se mete nisso. João Pedro não entende nada do que está acontecendo, enquanto Venâncio não perde a oportunidade de soltar o seu veneno e diz: não acredito que o coronelzinho guardou esse segredo até agora. Não falou pra ninguém. Tá na hora de mudar isso. João Pedro não se aguenta e comenta: que segredo é esse? Agora eu faço questão de saber a verdade. Venâncio revela: o segredo é que seu pai matou o coronel Belarmino naquela época. E pelo visto arranjou uma ótima forma de reparar esse erro. João Pedro, Mariana e Sandra ficam horrorizados com o que ouvem, enquanto Zé Inocêncio grita desesperado: cale essa boca! Eu lhe recebo em minha casa e é assim que me agradece? Venâncio rebate: eu não tenho culpa que o coronel tentou bancar o bom moço esses anos todos e eu estraguei tudo. Mariana fica tão horrorizada que nem consegue segurar as lágrimas. Ela olha para o marido e fala: Inocêncio, olhe no fundo dos meus olhos e me diga que isso não é verdade, por favor. Zé Inocêncio até tenta sustentar a mentira, mas ele abaixa a cabeça logo em seguida, fazendo com que Mariana tenha a confirmação de que aquilo realmente é verdade e que Inocêncio matou seu avô Belarmino. Mariana grita furiosa: você não podia ter me escondido isso, Inocêncio, não podia. Mariana sai correndo da fazenda e nem dá tempo do coronel dizer alguma coisa, enquanto João Pedro e Sandra ficam chocados com a revelação. O rapaz comenta: então quer dizer que todos os boatos eram verdade e que foi Paim que matou Belarmino? Mas a Inocêncio nem ouve direito de tanta raiva que está sentindo e grita: qual que é direito você ter minha casa depois de anos pra me fazer uma afronta dessas? Venâncio grita de volta: com o direito de quem veio aqui pra falar toda a verdade e tirar todas as sombras do nosso passado. Zé Inocêncio arregala os olhos e rebate: ah, é? Então por que a gente não fala sobre os boatos de que você fazia com a sua filha? Eu salvei Maria Santa de você. Senão, ela teria tido o mesmo destino que Marianinha.
Ao ouvir aquele nome, Venâncio arregala os olhos e grita: "Não fale do que você não sabe, seu desgraçado!" Zé Inocêncio grita de volta: "Pois então não se meta em minha vida!" É nessa hora que João Pedro e Inácia entram no meio dos dois para fazer com que eles parem de brigar dessa forma. E Inácia diz: "Eu acho melhor você ir embora, até porque já causou um belo de um estrago." Venâncio responde: "Pode deixar que eu vou sim, e vocês nunca mais que vão me ver nessa vida." Mas assim que Venâncio está saindo da fazenda, ele dá de cara com Teca e Buba, que estão chegando. Teca arregala os olhos ao olhar para Venâncio e o reconhece de suas visões com Boi Bumbá. A menina se desespera e fala: "Não, você não, de novo não. Você não vai tocar em mim mais uma vez." Buba tenta acalmar Teca e pergunta: "O que foi, Tequinha? O que aconteceu?" Venâncio franze a testa e comenta: "Oxente, eu nunca vi essa menina na vida e nem quero ver de novo." Venâncio passa perto de Teca quando está indo embora e faz a menina se encolher toda para cima de Buba. Buba entra com Teca logo após isso, e Inácia também tenta acalmar a menina, que não consegue parar de chorar. Enquanto isso, João Pedro olha para Zé Inocêncio, sem acreditar que todos os boatos eram verdadeiros. Mas o coronel nem dá bola para o filho. Zé Inocêncio afirma que vai atrás de Mariana para tentar conversar com a mulher, e deixa todo mundo ainda chocado com a revelação. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.